Caíra, meus queridos! Espero que todos estejam bem. O exercício de hoje consiste em a gente olhar criticamente sobre os conteúdos que a gente trabalhou ao longo do bimestre. Ou seja, a ideia aqui é a gente fazer um balanço de como esses conteúdos podem ter alguma relevância para o nosso dia a dia. O primeiro tópico geral que a gente encontra é o título do livro desse bimestre, que é Viver com Sustentabilidade. Isso implica pensar duas coisas que estão embutidas nesse título. A ideia de viver e a ideia de como viver, que está implícito na ideia de sustentabilidade, como a gente já viu. Pensando os temas gerais que a gente viu, por exemplo, sobre a ampla reflexão sobre a técnica, sobre técnica e tecnologia, e como técnica e tecnologia têm a ver com pensar também as ações humanas, especialmente no capitalismo industrial, em que a tecnologia é utilizada em função de interesses humanos de controle e manipulação daquilo que a gente chama de natureza ou meio ambiente. Nisso, vimos a importância das questões socioambientais, ou seja, quais os impactos do uso irrefletido dessas tecnologias a serviço de, por exemplo, apenas lucro. Como o uso desenfreado dessas tecnologias pode impactar, inclusive, as próximas gerações que ainda nem nasceram. O modo de pensar esses assuntos de maneira bem prática seria observar e acompanhar nos noticiários aquilo que vem acontecendo, como a seca pelo mundo, que tem propiciado uma série de queimadas, por exemplo, queimadas e tufões nos Estados Unidos, as queimadas no Brasil, que tem um contexto mais amplo e que implica também disputas políticas de queimadas intencionais, por exemplo, e mais particularmente em Curitiba, a crise hídrica, que tem feito os órgãos responsáveis produzir um rodízio e incentivar a população a economizar água por conta da seca. Tudo isso tem a ver com o ambiente, e essas questões, elas são mais do que urgentes. Isso já conectaria e daria algum sentido para as reflexões, por exemplo, que fizemos ao longo do bimestre. Mas o ponto central aqui é tentar entender, isso de fato afeta você realmente? Você pensa, mesmo ainda bem novo, tendo a idade, por exemplo, inclusive, de quando uma liderança como a Greta Thunberg tinha quando começou a aparecer publicamente em defesa de questões ambientais. Essas questões, esses temas, fazem de fato algum sentido para vocês? Vocês conseguem de maneira honesta compreender a amplitude das questões envolvidas quando a gente fala sobre o ambiente e os impactos da tecnologia e do modo de produção industrial, tecnológico que a gente tem feito ao planeta e como isso impacta todo o sistema e todo o planeta de fato, inclusive para as próximas gerações que ainda não nasceram? Com um passo adiante nisso, a gente também discutiu sobre as questões bioéticas, no sentido de entender como que essas questões nascem, especialmente a partir do desenvolvimento tecnológico, em que a gente percebe que a ciência começa a poder produzir em laboratório determinados experimentos que não se conhecia até então, por exemplo, alterando geneticamente os alimentos, com a clonagem e etc. Todas essas questões, elas não tinham um objeto de reflexão antes, porque não tinham sido desenvolvidos. E nesse momento, com a reflexão bioética, bio significando aqui vida, e ética, essa reflexão sobre os valores e as ações humanas, a gente tem a bioética como uma abordagem para pensar criticamente como essas ações podem ser vistas, identificadas como boas, más e discutidas para a gente entender o que está implícito nessa manipulação científica da vida. Então, por exemplo, deve existir regras para tudo o que é feito em laboratório, por exemplo? Como que a gente trata temas polêmicos como a interrupção da vida, a manipulação de células-tronco e uma série de outros exemplos de como essa manipulação da vida em laboratório por meio de tecnologias pode interferir as nossas relações humanas e como isso deve ser pensado. Embora não seja preciso trazer de maneira imediata respostas concretas, a questão é, precisamos apostar no futuro catastrófico ao invés de tomar medidas antes que isso aconteça? Ou seja, vale a pena pagar o preço de destruir todo o planeta ao invés de tentar reparar a maneira tecnológica com a qual a gente manipula o ambiente e explora o ambiente? Essas questões, elas fazem sentido para vocês? Elas têm importância na vida de vocês? Como?
Por quê? Assim, eu gostaria de propor uma atividade para vocês, que eu vou detalhar na descrição do vídeo, mas basicamente ela consiste em vocês tentarem explicar o conteúdo daquilo que a gente discutiu ao longo do bimestre para uma pessoa, para um aluno, por exemplo, que não pôde assistir por qualquer motivo as nossas aulas ou ver os vídeos. Então a ideia é que você exponha de maneira clara e simplificada para esse seu colega, imaginário aqui no caso, quais os temas que foram discutidos nas nossas aulas, qual a relevância desses temas para as questões que a gente vive no nosso mundo atual e qual a importância que isso tem para você no seu dia a dia e nas questões que você enfrenta durante a sua vida. Na próxima aula, a gente vai começar a realizar o caderno de atividades, o CA, e eu espero que vocês tenham gostado das reflexões e mantenham essas reflexões, especialmente para entender como o nosso mundo tem funcionado. Fiquem bem e até a próxima aula. Tchau, tchau.